Palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 2. Vamos ler do verso 14 até o verso 26. A fé sem obras é morta. Tiago 2, de 14 a 26. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, o homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ó Deus nosso Pai, diante da Tua palavra, suplicamos mais uma vez o Teu auxílio para a compreensão da mesma, a Tua revelação que nos deste, para que Te conheçamos e saibamos Teu querer aqui nesse mundo e de que maneira viver aqui. Que a Tua palavra exposta nessa manhã fale ao coração dos Teus filhos e filhas aqui presentes, transmitindo, ó Deus, a Tua vontade, de maneira que nós possamos obedecê-la com alegria. Em nome de Jesus. Amém. Tiago escreveu essa carta com dois objetivos evidentes. O primeiro deles era confortar as igrejas às quais ele escreve em meio às muitas tribulações que eles estavam passando. Embora não esteja muito claro na carta, essas tribulações tinham origem, primeiro, no fato de que eles eram cristãos. Os cristãos no século I estavam sujeitos a todo tipo de assédio da polícia local, prisão, arrestamento de bens, tortura e eventualmente a morte. Havia também doenças, são mencionadas aqui, há problema financeiro, há todo um capítulo, no final da carta, capítulo 5, onde Tiago trata da injustiça cometida por patrões ricos e opressores, e ele consola também os cristãos que aparentemente eram os que trabalhavam nos campos desses senhores e que proprietários de terras. Enfim, era uma igreja muito sofrida e precisava de conforto, precisava de consolo da parte de Deus. Aliás, boa parte do Novo Testamento foi escrita exatamente para isso, para consolar os cristãos em meio às suas dificuldades e tribulações aqui nesse mundo. O segundo alvo de Tiago nessa carta é corrigir algumas deficiências na fé e na prática desses irmãos. Aparentemente, essa comunidade, que tudo indica era de judeus convertidos ao cristianismo, não tinha ainda compreendido plenamente todas as implicações do Evangelho. Eles não estavam enfrentando as tribulações e o sofrimento da maneira correta, por isso que Tiago tem que dizer para eles como eles devem passar pelo sofrimento. Havia algum problema de acepção de pessoas entre eles ainda mantinham uma espécie de preconceito entre si, entre ricos e pobres.
Havia também alguns que não estavam sabendo como viver nesse mundo e sem ser desse mundo. Tiago tem um capítulo inteiro sobre mundanismo. Como em toda igreja, tinha problema de língua grande, gente que não conseguia controlar a sua língua e falava mal dos outros, ou dizia o que não devia. Ele tem que tratar disso também. E parece que na raiz de tudo havia uma falta de compreensão ou uma compreensão errada da doutrina da justificação pela fé. Porque Tiago se viu obrigado a escrever coisas como essa que nós acabamos de ler. Então a impressão que nós temos quando lemos a carta toda, à luz do seu contexto, no Novo Testamento e naquela época, é que esses irmãos provavelmente tinham uma compreensão deficiente da doutrina fundamental do cristianismo, que era a doutrina de que nós somos justificados pela fé somente, sem as obras da lei. A julgar pela região, ou pela dedicação da carta, no capítulo 1, verso 1, os irmãos que se encontram na dispersão. A dispersão é o local onde Paulo pregou muito, os judeus que moravam fora da Palestina. Então não é impossível que esses crentes, eles tinham escutado o que Paulo tinha falado a respeito da doutrina da justificação e que desenvolveram uma implicação errada. Ou seja, para eles, se você é justificado pela fé somente em Cristo Jesus, o que você faz ou como você vive, isso não vai ter muito impacto no seu relacionamento com Deus. Então isso é o que em teologia nós chamamos de antinomianismo. É a ideia de que a fé e a graça excluem as obras, a atitude, o comportamento e o andar diante de Deus. Então Tiago, nesse capítulo, nessa parte que eu li, ele confronta essa compreensão errada de que a fé salvadora ela vem só, dizendo que, na verdade, a fé salvadora, ela sempre é acompanhada da evidência. Então, nesse sentido, fé e obras são dois lados de uma mesma moeda. A fé sendo a raiz da salvação e as obras sendo o fruto dela. Onde tem uma, vai ter a outra. E onde falta uma, a outra também haverá de faltar. Pode aparentar que alguém tem fé, mas ele não vai ter obras se essa fé não é verdadeira. Obras aqui nós vamos definir, de acordo com Tiago. E pode ser que haja pessoas que pareçam retas, morais, que tenham obras, todavia lhes falta a fé que é a raiz de toda obra verdadeira. Então são dois lados de uma mesma moeda. As duas coisas andam juntas e por isso não tem nem necessidade de a gente jogar Tiago contra Paulo. Porque a fé que Tiago condena não é a mesma fé que Paulo recomenda na carta aos Romanos. E as obras que Paulo condena, dizendo que nós não somos salvos pelas obras, não são as obras que Tiago recomenda. Paulo estava falando contra o legalismo, por isso ele enfatizava um lado da moeda, e Tiago está falando contra o antinomianismo, a libertinagem, por isso ele enfatiza o outro lado da moeda. Os dois estão absolutamente de acordo. Como a tendência do nosso coração, sempre um lado ou outro, né? Ou somos legalistas ou somos antinomianistas, o equilíbrio sempre é uma busca incessante em nossa vida. Uma fé que seja pura, que se centre somente no Senhor e Salvador Jesus e nele espere somente, e por outro lado uma vida que demonstre a realidade dessa fé através da prática das obras. Talvez por causa do nosso contexto católico espírita, a gente não gosta muito de falar em boa obra nas igrejas evangélicas, não é? Porque quem fala muito em boa obra é católico espírita. E geralmente quando fala em boa obra, é ir para debaixo da ponte, dar sopão, ou então distribuir roupa, ou dar ajuda aos pobres. É isso que se entende por obras, né? Na teologia católica, as obras desempenham um papel eficaz na salvação. Então, por isso que nós, às vezes, temos dificuldade em reconhecer que a palavra de Deus nos diz que as boas obras, de fato, elas acompanham a salvação e que identificam e revelam o verdadeiro estado do nosso coração
e a qualidade da fé que nós professamos ter. Vamos seguir aqui a argumentação de Tiago, portanto, para aqueles irmãos, a nossa expectativa de que nosso Deus, nessa manhã, fale ao nosso coração e corrija as deficiências, quer na fé, quer na parte de obras. Primeiro, no verso 14, nós temos a declaração de Tiago do problema, o que é que ele procura, o que é que ele vai tratar aqui. Meus irmãos, qual é o proveito de alguém dizer que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Tiago tem visto aqui a declaração de fé que as pessoas faziam. Qual é o proveito se alguém disser que tem fé? Dizer que tinha fé, ou declarar fé no Senhor Jesus, era uma exigência desde os tempos apostólicos, para que a pessoa fizesse parte da comunidade dos salvos. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, no teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A confissão de fé, a declaração de fé, sempre foi uma condição para que alguém fizesse parte da igreja. Então, não é que Tiago aqui esteja repudiando isso. Ele está perguntando qual é o valor de uma declaração de fé, de uma profissão de fé que não vem acompanhada de obras que a justificam ou que provam a sua genuinidade. Porque não há outra maneira de nós conhecermos a genuinidade da fé a não ser pelas suas manifestações. Porque há pessoas que intelectualmente entendem o Evangelho, que são corretas na sua doutrina, e podem até abraçar o Evangelho como um corpo doutrinário, como uma série de declarações a respeito de Deus que ela concorda, sem que isso seja a fé salvadora. É apenas um assentimento intelectual. A pessoa está convencida de que aquilo de fato é verdadeiro, ela comparou, ela de alguma maneira está persuadida de que aquilo é de fato a verdade. Todavia, é possível alguém chegar numa situação dessas e ainda aquilo não ser a fé que salva. A sua mente talvez esteja convencida, mas nós somos mais do que simplesmente mente. Existem outras dimensões da nossa personalidade que precisam também acompanhar aquilo que a mente nos diz que está correto. Então, é esse o ponto aqui. Tiago está tratando de professos, pessoas que tinham uma declaração de fé, que afirmavam a fé no Senhor Jesus Cristo, conforme era ensinado na igreja primitiva, mas que não se faziam acompanhar das obras correspondentes. A pergunta de Paulo é: pode acaso semelhante fé salvá-lo? Onde a gente aprende que o alvo da fé, de fato, é a salvação. Nós cremos para a salvação. É isso que Deus exige de nós, que nós creiamos no seu Filho Jesus, no que Ele fez na cruz do Calvário, na sua morte e na sua ressurreição, como o meio pelo qual Deus nos administra a salvação. Mas, para que essa fé atinja o seu objetivo, que é a salvação, ela precisa ser a fé genuína, que só pode ser conhecida pelas obras. Por isso, Tiago pergunta: qual é o proveito de alguém dizer que tem fé, alguém professar a fé, mas não tem as obras correspondentes, as obras que fluem da fé, como evidência disso? Aí ele pergunta: por acaso semelhante fé pode salvá-lo? Ou seja, a fé e fé. Tem fé entendida como assentimento intelectual, como se sentir bem, a fé histórica, porque você foi criado na igreja, é a fé dos seus pais, você sempre esteve na igreja, não conhece outro ambiente, mas uma pessoa pode estar nessa situação e ainda não está salva. Então, Tiago apresenta 4 ou 5 argumentos em seguida para tentar mostrar a inutilidade dessa fé, por mais correta que ela seja, por mais teologicamente perspicaz que ela seja, a incapacidade dela salvar. O primeiro, aqui está no verso 15 até o verso 17, ele diz que uma fé que não tem obras, ela de fato não aproveita absolutamente nada. Da mesma forma que você chegar para uma pessoa que está precisando de roupa e de comida e disser assim: vá em paz, Deus lhe abençoe, se satisfaça, fique feliz,
e você não dá absolutamente nada para aquela pessoa. Então aquela bênção que você dá para uma pessoa com fome e com sede e despida, dizendo, vá em paz, ela não aproveita nada se você não meter a mão no bolso, ou no seu armário, ou na sua despensa, e der para aquela pessoa o que ela precisa. Então, da mesma forma que são palavras vazias, numa situação que requer ação, uma declaração de fé que não é seguida de obras, ela tem o mesmo efeito, não aproveita de nada. 15, 16, 17. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? O que é que adianta? O que é que aproveita diante da necessidade concreta, você tentar resolvê-la com palavras? Não é que Tiago está desprezando a oração ou os desejos que nós, com sinceridade, fazemos por aqueles que estão doentes e necessitados. Em alguns casos, é só o que podemos fazer. Tem situações graves, problemas sociais, problemas de saúde e outros que nós percebemos não temos como ajudar. Podemos orar por aquela pessoa, podemos pedir a bênção de Deus sobre aquela pessoa, mas o que ele está falando aqui é de uma situação em que você pode ajudar, em que você pode contribuir, e você se limita a dizer, vá em paz. A pergunta é, aquele seu voto, aquela palavra proferida ali, qual o proveito dela? Absolutamente não vai resolver a situação. Resolveria a situação você abrir a despensa da sua casa ou seu armário e trazer roupa e comida para aquela pessoa. Então, da mesma forma, verso 17. A fé, se não tiver obras, por si só está morta. Uma fé morta, se não tiver obras. Morta porque ela não produz o efeito desejado. Morta porque ela não atende, ela não resolve, ela não é eficaz para a salvação, como um morto não é eficaz para absolutamente nada. O segundo argumento de Tiago está aí no verso 18, onde ele começa um diálogo com um oponente imaginário a respeito do valor da fé sem as obras. Aqui, Tiago está usando, e a gente no estudo da literatura antiga e mesmo moderna, é um recurso de retórica chamado diatribe, em que você imagina um opositor ou uma pessoa que pensa diferente de você e começa um diálogo com ela. Claro, Tiago não tinha ninguém, não tinha uma pessoa diante de Tiago quando ele escreveu isso aí, pelo menos a gente imagina isso. Então ele imagina uma conversa dele com essa pessoa que ele está tentando corrigir. E a partir daí, creio que ele vai usar isso aí até o final, né, até o verso 26 desse recurso. Ele é muito eficaz porque ele traz vividez à discussão, né? Em vez de ser simplesmente um discurso de palavras, agora nós estamos discutindo um debate. E Tiago aqui começa a debater com essa pessoa que acha que a fé, só a fé, de fato, salva. Ela não precisa de ser acompanhada de mais absolutamente qualquer coisa. Então, verso 18, está aí. Alguém dirá, esse alguém aí é o próprio Tiago. Alguém dirá, tu tens fé, ou seja, tu dizes que tem fé, e eu tenho obras que mostram essa fé. Aí Tiago continua, mostra-me essa tua fé sem as obras. Você consegue mostrar que você tem fé sem obras? Diz Tiago para essa pessoa. E eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Então, aqui o que Tiago está dizendo é que é impossível alguém mostrar que tem fé verdadeira, a não ser através das obras. E ele lança esse desafio. Você está dizendo que você tem fé. Tudo bem. Mostra essa sua fé sem obras. Como é que você vai mostrar que você tem fé? Você vai declarar que você tem, mas o coração é enganoso. O coração pode nos iludir. A mente produz truques na cabeça da gente. Você pode pensar que você tem fé, ou você tem um conceito errado do que seja fé. Portanto, a única forma correta de você provar acima de qualquer dúvida para você mesmo e para os outros que a sua fé é salvadora é através das obras. Então, o desafio é esse.
Mostre que a sua fé é verdadeira sem obras. De que maneira você vai mostrar? Você pode fazer uma declaração de fé, subscrever a Confissão de Fé de Westminster, subscrever a Confissão da Igreja Presbiteriana do Brasil. Isso não prova absolutamente nada. Não é que é ruim, já é muita coisa, mas não é isso. Não é só isso que Tiago está dizendo. Porque a gente sabe que muita gente subscreve tudo isso e com o tempo simplesmente cai fora. Nunca foi, de fato, de Deus. Ficou um tempo e depois vai embora. E Tiago então diz que o caminho é mostrar com as obras a fé, final do verso 18. Com as obras eu te mostrarei a minha fé. Então, o terceiro argumento dele está no verso 19 e é bastante conhecido. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Crer que Deus era um só é, de fato, a confissão de fé do judaísmo. Lembremos que Tiago está aqui tratando, provavelmente, com os judeus convertidos ao cristianismo. No judaísmo, a declaração de que há um Deus apenas, o famoso Shema, fazia parte da declaração mais fundamental da nação de Israel, contra o politeísmo que predominava nas outras nações. Que há somente um Deus e que esse Deus é um, era a declaração monoteísta da nação de Israel. Era o centro da fé judaica, na qual os judeus se gloriavam, inclusive para menosprezar os gentios, que adoravam deuses que eram criados pela sua própria imaginação. E é claro, como o cristianismo nada mais é do que o judaísmo consumado, os cristãos tinham essa mesma declaração. Há um Deus somente. Há um Deus somente. Um único Deus verdadeiro e um só Senhor, Jesus Cristo. Encontramos essa mesma declaração lá em 1 Coríntios capítulo 8, quando Paulo fala de que essa declaração básica e fundamental que antecede todas as coisas. Só que Tiago diz: você pode acreditar que Deus é um só, você pode ter a declaração doutrinária correta, mas o diabo também sabe disso. E o diabo tem um ponto a mais do que você, porque o diabo sabe que Deus é um só e ele treme. Ele treme porque sabe que esse Deus um dia haverá de trazê-lo a juízo e a julgamento. Na verdade, ele já está julgado, aguardando apenas a sentença, ou ser sentenciado para a condenação. Então, Satanás e os demônios que o acompanham têm consciência de que Deus é um só. Ele é o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, Senhor de tudo e de todos. E quando Satanás reconhece isso, ele treme diante daquele dia, da perspectiva daquele dia, em que ele será lançado no lago de fogo e enxofre para todo sempre, onde será atormentado eternamente. Por que eu disse que isso é uma vantagem sobre o falso professo? É porque a raiz das obras, de fato, é o temor a Deus, das boas obras. Uma vez que você é justificado pela fé em Cristo Jesus e pela fé somente, em decorrência disso, em gratidão e temor a Deus, as obras virão. As obras virão. O falso professa, o que falsamente professa a fé, e quando eu digo falso, não é o conteúdo, mas da profissão, da declaração. Porque ele não tem a fé verdadeira, ele não treme diante da perspectiva do juízo. Porque somente um crente verdadeiro, ele pode temer e tremer diante de Deus, porque reconhece a sua santidade. E é claro, a diferença entre o crente verdadeiro e Satanás é porque o crente verdadeiro se arrepende e se submete a Deus e pratica as boas obras, coisa que Satanás não faz. Mas nesse ponto, Satanás é melhor do que o falso professo, porque pelo menos o diabo teme e treme, e a pessoa que faz essa declaração e de fato não é acompanhada por obras, ela parece entorpecida nos seus sentidos, insensível, ela não está consciente do risco que ela está correndo, não tem noção do perigo que a aguarda se ela continuar nesse curso de hipocrisia e de falsidade. Então, só dizer, eu creio que Deus é um só, é o único Deus verdadeiro, não há outro Deus além dele, isso é maravilhoso, mas Tiago diz, o diabo também sabe disso, com uma vantagem sobre você, ele teme, ele treme
diante daquele dia. O próximo argumento de Tiago é baseado em dois exemplos do Antigo Testamento. Ele escolheu Abraão e escolheu uma prostituta chamada Raabe. Por quê? Ele poderia ter escolhido centenas de outros exemplos. Abraão é fácil, porque Abraão é o pai da nação judaica. Abraão é o amigo de Deus. Abraão é o pai da fé. Há vários episódios no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, que mostram como Abraão, de fato, era uma pessoa que confiava em Deus. E Tiago, então, escolhe Abraão com esse objetivo. Mas por que Raabe? Essa figura menor, praticamente desconhecida do Antigo Testamento, e de uma importância relativa quando comparada com outros homens de fé. Davi, Josué, Samuel, poderiam ter sido citados aqui. Eu acho que o alvo de Tiago é mostrar que isso que ele está dizendo, que fé sem obras é morta e não salva ninguém, é um princípio que vale para Abraão e para Raabe. Dois extremos do espectro. Raabe era uma cananita, uma mulher pagã, prostituta, que se converteu ao Deus de Israel e entrou na família, na aliança do povo de Deus. Então, o que vale para Abraão, vale para Raabe, e vale para você, e vale para mim. Ou seja, ninguém aqui pode pedir uma exceção. É uma regra do reino, é uma norma do reino, que fé sem obras é morta. Para todos, não há exceção aqui. E talvez porque, ao escolher Raabe, então, por isso Tiago puxa os seus leitores mais próximos de si. Porque se a gente olhar para Abraão e Raabe e perguntar em qual dos dois eu me sinto mais próximo, a gente vai olhar para o mais pecador, dizer assim, puxa, eu me identifico mais com esse que teve uma vida mais quebrada, ou porque eu às vezes me sinto assim também. Então talvez por isso Tiago tenha escolhido esses dois extremos dentro da história bíblica. Para os dois a regra é a mesma. O caso aqui, primeiro, de Abraão. E ele continua aqui sua diatribe no verso 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato. Ele trata aqui o seu oponente imaginário como alguém que falta juízo, insensato. Queres, pois, saber que a fé sem as obras é inoperante, ou seja, ela não opera a salvação, ela de fato não traz a salvação. E aí vem o exemplo de Abraão, que é baseado no livro de Gênesis, capítulo 22, de 1 a 14, e Gênesis 15, verso 6. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. O efeito foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Essa última citação, segundo o livro das Crônicas 27 e Isaías 41, verso 8. O que Tiago está fazendo aqui é uma leitura teológica da história de Abraão. Deus chama Abraão, Gênesis 12. Ele faz promessas grandiosas. Dele haveria de vir aquele que seria o instrumento pelo qual Deus haveria de abençoar o mundo. Em ti serão benditas todas as nações da terra. E aquilo se referia a um descendente que seria o instrumento de Deus para abençoar todas as nações, era uma referência ao Messias. Isso está em Gênesis capítulo 15, 12, isso está em Gênesis capítulo 12. O tempo passa e uma noite, então, Deus vem visitar Abraão, aqui já estamos em Gênesis 15, e diz a Abraão, renova as promessas a Abraão. Abraão manifesta alguma dúvida, Deus manda que ele conte as estrelas do céu, e diz: tão numerosas quanto as estrelas do céu, serão tão numerosos quanto as estrelas do céu serão os teus descendentes. Ou seja, Abraão tinha quase 100 anos, sua mulher era estéril, eles não tinham como ter filhos, o tempo havia passado desde que Deus havia feito as promessas. Abraão havia confiado em Deus, mas havia momento de vacilação, de dúvida, de questionamento, e agora Deus renova a promessa. E diz o texto que Abraão creu em Deus,
e que aquilo lhe foi imputado para a justiça. Pela leitura dá a entender que foi naquele momento que Abraão foi justificado diante de Deus pela fé, porque ele creu no Messias, ele creu na promessa de Deus de que o Salvador haveria de vir. Ele não sabia o nome do Salvador, não sabia mais detalhes como nós sabemos hoje, mas ele foi salvo da mesma maneira que nós somos salvos hoje. Somos salvos pela fé no Messias que veio, e Abraão foi salvo pela fé no Messias que haveria de vir. Nem Abraão viu, nem nós vimos. Então estamos na mesmíssima situação. Abraão foi justificado pela fé. Ele creu e foi justificado. Nasce então o filho. O tempo passa. Gênesis 22. Deus aparece a Abraão e diz: eu quero que você sacrifique Isaac, o herdeiro, aquele em quem estão as promessas. E agora é um dilema. Deus havia dito que em Isaac as promessas haveriam de se cumprir. E agora Deus vem pedir a Abraão para matar aquele que é o herdeiro das promessas, que o sacrificasse no alto do monte. Abraão então toma Isaac e obedece a Deus, e vai até o alto do monte Moriá, e está pronto a sacrificar o seu filho Isaac. E só não o sacrifica porque, conhecemos a história, o anjo do Senhor interrompe o ritual. E Deus então diz: agora eu sei que de fato tu crês, sei que a tua fé é verdadeira. E aí Deus mais uma vez confirma as promessas. O que Tiago está dizendo é que Abraão ali foi justificado, porque o ato de obediência, ouvir a voz de Deus, tomar o seu filho, mesmo sabendo que era o portador das promessas. A carta aos Hebreus diz que Abraão fez isso porque Abraão creu que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. O fato de que ele obedece a Deus, leva o seu filho, prepara o altar, coloca o filho em cima do altar e está pronto para sacrificá-lo. Isso tudo são obras de obediência. Foi uma obra de obediência. E é naquele momento, diz Tiago, que Abraão é justificado. Ele tinha sido justificado pela fé, no capítulo 15, e agora é justificado pelas obras no capítulo 22. Então, como assim? Tem duas justificações? De fato, não. A primeira é pela fé em Gênesis 15. Mas essa justificação se mostra no capítulo 22, quando ele comete o ato maior de obediência, que é entregar a Deus o que ele tinha de mais precioso. E é por isso que Tiago, então, diz estas palavras aqui. Foi por obras que Abraão foi justificado. Que obras estas? Que obras eram estas? Obras de obediência. Ouvir a Deus, obedecer a Deus, renunciar a si mesmo, renunciar ao que tem de mais precioso. É isso que a Bíblia quer dizer por obras. Caridade é apenas um aspecto disso. Mas obra, no sentido bíblico, são atos de obediência à vontade revelada de Deus. É isso que significa obra. E Abraão fez isso. E ao fazer isso, ele mostrou que a fé que ele teve em Gênesis 15, de fato, era a fé salvadora. A fé verdadeira. Por isso que Tiago fala de justificação. E no verso 22 ele fala de cooperação. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Dois lados da mesma moeda. Juntas. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Então, primeiro ele fala de justificação por obras, isso que deixa o pessoal nervoso, mas não tem necessidade nenhuma. Na verdade, quando ele diz que foi justificado por obras, ele está querendo dizer que essa justificação ela foi demonstrada pelas suas obras, e é claro, ela foi causada pela fé, que já vem desde Gênesis 15, na verdade 12. Ele depois fala que essa fé cooperava com as obras, justificação, cooperação, e final do verso 22, consumação. Foi pelas obras que a fé se consumou. Ou seja, que a fé teve o seu efeito pleno. Ela alcançou o seu objetivo. Ou seja, quando ficou claro que ela era capaz de mover o coração de Abraão a obedecer a Deus, custasse o que custasse. Por isso ele diz no verso 2,
no verso 23, e se cumpriu a escritura que diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Em que sentido cumpriu a escritura? Mostrou que o que a escritura disse, que Abraão foi justificado, era verdadeiro quando Abraão demonstrou isso em obediência a Deus e foi chamado amigo de Deus. A conclusão do verso 24 é: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Agora vem o caso de Raabe, 25. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Conhecemos a história de Raabe. Estava em Jericó, sitiada pelos israelitas. 2 espias são mandados a Jericó por Josué para verificar o estado militar da cidade, para fazer reconhecimento. Os espias entram no bordel de Raabe, que era o local ideal para colher informações, muita gente, soldados certamente estariam ali. E então eles entram em contato com Raabe, esses 2 servos de Josué, servos de Deus, membros do povo de Deus. E Raabe então ouve da parte deles que Deus estava chegando e que Deus haveria de dar ao seu povo aquela terra e que Jericó seria destruída. Raabe creu na mensagem dos espias. E a prova de que ela creu foi que quando os 2 espias estavam correndo risco de serem apanhados pelos soldados inimigos, porque a notícia da presença deles correu, ela, com risco da própria vida, escondeu os 2 espias. Então, esse acolhimento de Raabe, essa proteção que ela deu aos servos de Deus, foi a obra que demonstrou que sua fé era verdadeira. Então, nesse sentido, ela foi justificada pelas obras, que era a expressão da sua fé. Havia fé verdadeira que produziu esse ato de obediência final e maior, de correr risco de vida para proteger os servos de Deus. E Tiago conclui dizendo no verso 26: assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A comparação é muito interessante. O corpo está lá, e às vezes ele pode até parecer bonito. Pastores sabem do que eu estou dizendo. Pastores já, pelo menos no meu caso, já fiz muitos funerais. Tem sempre uma coisa agradável de fazer. Mas no funeral, os familiares colocam o melhor terno ou o melhor vestido, né, no morto querido. Então ele está ali, maquiado, está com o melhor paletó, às vezes compra um paletó novinho, a gravata bonitinha, todo arrumadinho, está ali no caixão, talvez mais elegante do que ele foi a vida toda, está ali no caixão. Mas ele não tem espírito, está morto. E Tiago diz que uma fé sem obras é como aquele cadáver bonito no caixão, que pode parecer elegante, pode parecer impecável aos olhos humanos, mas ele não tem espírito, ele está morto. Assim, a fé, ela pode parecer bonita, ela pode ser elaborada, ela pode ser cercada de declarações ou de expressões de conhecimento que a tornam até invejável, mas se ela não for acompanhada de obediência a Deus, de obras de obediência concretas no dia a dia, de obedecer a Deus, fazer o que Deus manda, seguir a revelação de Deus, se não for acompanhada por atitudes práticas de renúncia, de arrependimento, de mudança de vida, é apenas uma fé morta, ela é inoperante. Quero concluir então fazendo algumas aplicações para nós. A primeira delas é que dentro do ambiente presbiteriano, a nossa tendência é errar mais nesse lado do que no lado de Paulo. Paulo combatia o legalismo, que é mais ou menos a ideia de que nós temos que guardar a lei para nos salvar. Por causa da doutrina, da ênfase na doutrina da justificação pela fé e da eleição e da predestinação, que são doutrinas que estão no coração do Evangelho e da revelação bíblica. Todavia, a tendência de quem crê nessas doutrinas, de que Deus nos elegeu e nos chamou pelo Evangelho,
mediante a fé única e exclusiva na pessoa de Jesus, é a acomodação. Ou é pensar que fazer a coisa certa, tomar as atitudes corretas, fazer as escolhas devidas, a gente tem até medo do nome escolha, né, às vezes. Tomar as escolhas, fazer as escolhas certas, nós pensamos que isso é uma coisa secundária. Então, eu queria só dizer aqui, como minha primeira aplicação, de que é um erro profundo nós pensarmos que a doutrina da soberania de Deus, da eleição de Deus, da doutrina da justificação pela fé somente, que de alguma maneira estas doutrinas fundamentais anulam a responsabilidade humana. Ou que elas de alguma maneira minimizam a obediência que Deus requer de nós, e que nós devemos, no caminho da fé, obedecê-lo, renunciar ao que tem que ser renunciado, mudar a nossa vida, porque onde não há isso, não há fé salvadora. Onde não há santificação, não houve justificação. Como é que eu sei que eu faço parte do povo de Deus? Como é que eu sei que a minha fé é genuína? Só há uma maneira disso, sem dúvida, ao testemunho do Espírito Santo no íntimo do nosso coração, testificando que nós somos, de fato, filhos de Deus. Mas esse testemunho, ele sempre é acompanhado pelo testemunho do fruto do Espírito. Esse mesmo Espírito que testifica com o meu Espírito é o mesmo que produz o fruto abençoado, Gálatas 5, que nada mais é do que fé em ação. Por isso, sondemos o nosso coração e faça um levantamento da sua vida. Às vezes acontece que uma pessoa de fato é salva, mas ela negligencia as obras. Ela negligencia a atitude ativa de engajamento, de demonstração prática ao mundo de que de fato ela é crente. A nossa fé não é para ficar reservada aos domingos, mas como vocês viram aqui, ela tem que se manifestar durante a semana, no dia a dia, naquilo que eu faço, onde estou, no meu trabalho, na minha família, na escola, nos meus relacionamentos. Ela tem que se mostrar, de fato, senão ela não existe. A fé não é uma coisa privada, é num certo sentido, mas ela sempre é pública. Sempre é pública, porque obras são públicas. Você não pode fazer uma boa obra para você mesmo. Boas obras sempre é para alguém. Por isso, o cristianismo é público. Ele não é uma religião privada, particular, fechada, mas ele sempre é público. Ele sempre tem que ir. Ele tem que alcançar outros. Ele se manifesta. Ele não pode ficar como uma fé secreta que você tem. Então, se não há isso na sua vida, é um bom momento para você começar a se perguntar: o que é que está errado? Talvez uma compreensão doutrinária errada, ou talvez lhe falta, de fato, esta fé salvadora. E a boa notícia é que o nosso Deus sempre procura aqueles que com sinceridade o desejam. E se você chegar à conclusão que de fato tem alguma coisa faltando na sua vida, talvez por si só esse já é o maior sinal de quanto Deus lhe ama e Ele quer fazer isso. Porque os que não são de Deus não vão estar nem aí para esse tipo de coisa que eu estou falando. Entra no ouvido e sai no outro. Não é? Mas os que de fato são de Deus e por Deus chamados, eles vão entender. E diante de Deus, com sinceridade, eles vão dizer: Deus, eu quero que minha vida faça diferença. Eu quero de fato, não só que minha vida se manifeste através dessas atitudes de obediência onde quer que o Senhor me leve. Que assim nosso Deus tenha misericórdia de nós, e que nós possamos fazer a diferença do mundo. Porque não é somente com declaração de fé que nós vamos, de alguma forma, servir a Deus nesse mundo, mas com obras que de fato demonstram essa fé. Ó Deus, pedimos que Tu apliques esta palavra ao nosso coração. Pedimos perdão quando negligenciamos as boas obras, quando negligenciamos as implicações do cristianismo na sociedade, na vida. Pedimos perdão quando, como igreja, deixamos de fazer a diferença, não deixamos de ser sal e luz, ó Senhor. E eu quero orar por essa igreja em particular, que o Senhor a abençoe, que
Que a tua graça esteja sobre ela, que teu Espírito Santo esteja trabalhando profundamente aqui, levantando homens e mulheres para o teu serviço, para o teu reino, onde quer que o Senhor chame, qualquer vocação, por amor de Jesus. Amém. Amém.